A morte é realmente um fim absoluto? Desde a aurora da humanidade, aceitamos esta regra imutável. O que se extingue nunca regressa. A extinção é um silêncio eterno, uma biblioteca que arde, uma sinfonia que para brutalmente sem deixar partitura. Era nisso que acreditávamos, mas estamos à beira de uma mudança de paradigma vertiginosa. Nos laboratórios assépticos de genética, sob a luz fria dos microscópios, o homem está a quebrar o selo do irreversível. Já não falamos de conservação, mas de ressurreição. Da biologia da desextinção. É uma busca prometeica, uma mistura fascinante de hubris tecnológica e arrependimento ecológico. Teremos o direito de brincar aos deuses para reparar os nossos erros de mortais? E se estes fantasmas do passado voltassem, encontrariam o seu lugar no nosso mundo fraturado? Hoje mergulhamos nos abismos do tempo para trazer à superfície 10 criaturas que a ciência se prepara para arrancar do nada. 10 projetos titânicos. Mas devo avisar-vos, entre estas maravilhas científicas esconde-se uma entidade cuja memória ainda está impregnada de sangue. Uma criatura que, segundo certas crenças antigas, nunca deveria ser nomeada e muito menos olhada nos olhos. Fiquem muito atentos, pois a meio desta contagem decrescente, a vossa interação será necessária para garantir a vossa proteção. Preparem-se, pois a fronteira entre o passado e o futuro está prestes a colapsar. Número 10. O pombo passageiro, o eclipse de penas. Começamos esta contagem com uma história que ultrapassa o entendimento pela sua escala. É difícil para a mente moderna conceber o que era o pombo passageiro ou pombo viajante. Não se tratava de uma simples espécie de ave, mas de uma força geológica. No início do século XIX, na América do Norte, eram milhares de milhões, literalmente. Os testemunhos da época descrevem bandos tão densos que obscureciam o sol durante horas, ou mesmo dias, mergulhando as cidades numa noite artificial em pleno meio-dia. Imaginem um rio vivo a correr no céu, um ruído de trovão incessante provocado por milhões de asas, partindo os ramos das árvores centenárias sob o seu peso quando pousavam para passar a noite. Eram a encarnação da abundância infinita da natureza. E, no entanto, no espaço de algumas décadas, a humanidade conseguiu o impossível: reduzir o infinito a zero. Foi um massacre industrial, motivado pela ganância e pela imprudência. Eram abatidos aos milhões pela carne, pelo desporto, para alimentar os porcos. As redes, as espingardas, o fogo, tudo foi utilizado. A última delas, chamada Marta, morreu sozinha numa gaiola do Jardim Zoológico de Cincinnati em 1914. Com ela, evaporou-se uma parte da alma do continente americano. Por que querer trazê-la de volta? Porque a sua ausência deixou uma cicatriz aberta nas florestas de folhosas. O pombo passageiro era um engenheiro florestal, quebrando a canópia para deixar passar a luz, dispersando as sementes, fertilizando o solo. Sem ele, a floresta estagna. O projeto Revive e Restore utiliza hoje o ADN do pombo de cauda barrada para tentar reeditar o genoma do pombo passageiro. O objetivo não é apenas criar uma ave que se assemelhe a ele, mas restaurar o fenômeno, trazer o ruído do trovão vivo de volta ao céu. Mas subsiste uma questão ética. Teremos espaço no nosso céu, saturado de aviões e ondas, para acolher novamente milhares de milhões de viajantes? Número 9. O tilacino, o fantasma da Tasmânia. Se o pombo passageiro é o símbolo da abundância destruída, o tilacino, ou tigre da Tasmânia, é o da melancolia absoluta. Olhem para as raras imagens de arquivo, a preto e branco, de 1933. Vê-se Benjamin, o último espécime conhecido, a andar às voltas no seu recinto exíguo do Jardim Zoológico de Hobart. Há no seu andar, nesse corpo riscado a meio caminho entre o lobo e o canguru, uma tristeza infinita que parece atravessar o ecrã. O tilacino foi vítima da ignorância. Os colonos europeus, ao desembarcarem na Tasmânia, viram nele um assassino de ovelhas, uma ameaça econômica. Puseram a sua cabeça a prêmio. Era uma calúnia. Este marsupial carnívoro era um predador tímido, noturno, com uma mandíbula surpreendentemente fraca para o seu tamanho. Foi exterminado por crimes que não cometera. Benjamin morreu de frio, esquecido por todos numa noite de inverno de 1936, simplesmente porque o seu tratador se esquecera de o recolher. Mas o tilacino não partiu de todo. Em 1999, e de forma mais intensiva nos últimos anos, investigadores extraíram ADN de um feto conservado em etanol há mais de um século. Em 2008, deu-se um milagre. Fragmentos do seu código genético foram inseridos no embrião de rato e funcionaram. Acordaram.
Foi a primeira vez que o ADN de uma espécie extinta voltou à vida noutro organismo. Hoje, a Universidade de Melbourne, graças a uma doação filantrópica massiva, montou um laboratório dedicado exclusivamente à sua ressurreição, e estão a sequenciar o genoma completo. O regresso do tilacino é uma questão de quando, e já não de se. Seria uma redenção, uma carta de desculpas biológica enviada a uma espécie que condenamos injustamente. Número 8. O unicórnio siberiano, o mito de carne e osso. Esqueçam tudo ao que sabem sobre unicórnios. Apaguem as imagens de cavalos brancos graciosos a galopar sobre arco-íris. A realidade da natureza é muitas vezes mais brutal, mais pesada e infinitamente mais fascinante. O verdadeiro unicórnio existiu, pisou o solo da Eurásia e cruzou-se com os nossos antepassados. O seu nome, Elasmotherium sibiricum, era um titã. Um rinoceronte gigante, peludo, adaptado ao frio glacial, pesando até 4 toneladas. Na sua testa reinava não uma pequena espiral nacarada, mas um corno colossal, uma estrutura de queratina que podia atingir 2 metros de comprimento, uma arma de cerco biológica capaz de estripar qualquer predador. Durante muito tempo, acreditou-se que tinha desaparecido há 200 mil anos. Mas a ciência reviu recentemente essa cronologia. Datações por radiocarbono provaram que unicórnios siberianos viviam ainda há apenas 29 mil anos no Cazaquistão. Isso significa que o Homo sapiens o viu. Talvez o tenha caçado, talvez o tenha venerado. É sem dúvida a memória coletiva deste encontro, transmitida à lareira durante milênios, que deu origem às lendas edulcoradas que contamos às crianças. Por que trazê-lo de volta? Porque o permafrost siberiano atua como um congelador natural. O ADN recuperado é de uma qualidade excepcional. Trazer de volta o Elasmotherium seria confrontar os nossos mitos com a realidade biológica. Seria ver com os nossos próprios olhos a origem das nossas lendas. Imaginem a Terra a tremer sob os passos desta fortaleza viva. Não é magia, é paleontologia bruta. Número 7. O Quagga, a identidade recuperada. O número 7 da nossa classificação é único, pois representa já uma vitória concreta. É a prova tangível de que a ressurreição é possível. O Quagga era um animal estranho que vivia na África do Sul. Parecia uma criatura inacabada, como se a natureza tivesse ficado sem tinta. Uma cabeça e um pescoço riscados como uma zebra, mas um corpo castanho, liso como um cavalo. Massacrado pelos colonos bóeres pela sua carne e pele, extinguiu-se em 1883. Durante um século, o Quagga foi classificado como uma espécie distinta perdida para sempre. Mas nos anos 80, a análise genética de peles empalhadas revelou uma verdade surpreendente. O Quagga não era uma espécie à parte. Era uma subespécie, uma variante local da zebra da planície. Tinha simplesmente divergido visualmente. Isto mudou tudo. Se o código genético do Quagga ainda dorme, escondido, diluído no ADN das zebras atuais, então é possível acordá-lo. É o princípio da reprodução seletiva, ou breeding back. O projeto Quagga começou em 1987, selecionando zebras com poucas riscas na garupa e fazendo-as reproduzir-se ao longo de gerações. Os cientistas recuaram no tempo genético. Hoje, manadas de rauquagas galopam novamente na África do Sul. São morfologicamente idênticos aos seus antepassados desaparecidos. É certo que os puristas dirão que não são os originais, que talvez faltem comportamentos específicos, uma cultura animal perdida, mas se o virem, se o olharem nos olhos e ele se parecer com um quagga, agir como um quagga, conseguimos enganar a morte ou criamos simplesmente um magnífico disfarce. É uma questão vertiginosa sobre a própria natureza da identidade. Número 6. A vaca marinha de Steller, o fantasma do Pacífico. A história da vaca marinha é muito mais do que uma extinção. É um crime contra a inocência. Este número 6 mergulha-nos nas águas glaciais e escuras do Pacífico Norte, onde a ciência tenta hoje realizar o impossível. Imaginem uma criatura titânica, uma montanha de carne e doçura de 9 metros e 10 toneladas, a flutuar pacificamente entre as florestas de algas. Descoberta em 1741, oferecia à ciência um espetáculo único. Um animal sem qualquer desconfiança, incapaz de mergulhar e, sobretudo, desprovido de qualquer medo do homem. Mas foi a sua lealdade que a condenou. Os marinheiros perceberam rapidamente o horror que podiam explorar. Quando arpoavam uma fêmea, o macho não fugia.
Aproximava-se, tentando desesperadamente arrancar o arpão do corpo da sua companheira, oferecendo-se assim às facas dos carniceiros. Foram precisos 27 anos, apenas 27 anos para transformar uma espécie com milhões de anos em memórias e ossos. Mas a história talvez não acabe aqui. De todas as espécies desaparecidas, a vaca marinha é a candidata ideal à desextinção. Possuímos o seu ADN intacto e o oceano reclama o seu regresso. Sem ela, as algas gigantes morrem, devorada pelos ouriços do mar. A ciência está pronta. A única questão que resta é moral. Temos a coragem de reparar o massacre. Se pensam que a humanidade tem uma dívida de sangue para com este gigante pacífico e que ele merece uma segunda vida, façam ouvir a vossa voz, pela história, pela justiça genética. Escrevam este desejo nos comentários. Salva-Ra. Número 5. Megalânia, o pesadelo biológico. Com o número 5, deixamos a tragédia pelo horror puro. Aqui, a ciência não procura trazer de volta uma vítima, mas compreender um carrasco. Eis o Megalânia. Esqueçam tudo o que sabem sobre répteis. Imaginem um dragão de Komodo sob esteroides, uma máquina de guerra biológica de 7 metros de comprimento, pesando o mesmo que um carro, capaz de correr mais depressa do que vocês. Este monstro partilhou realmente a Austrália com os vossos antepassados, mas não como vizinho, como predador. A sua arma não era apenas a força bruta, mas a sua saliva. A sua boca era uma fábrica química complexa, segregando um veneno anticoagulante e bactérias necróticas. O Megalânia não matava de forma limpa. Provava a sua presa, deixava-a fugir e perseguia-a tranquilamente enquanto ela se esvaía em sangue e os seus tecidos se liquefaziam. Embora os paleontólogos datem o seu fim na época do Pleistoceno, a dúvida persiste como uma sombra sobre o Outback. Este território é tão vasto e inóspito que numerosos testemunhos modernos relatam ainda a visão de lagartos titânicos a esgueirar-se pelo mato. A desextinção aqui não seria um milagre, mas uma condenação. Trazer de volta o Megalânia seria reintroduzir o ser humano na cadeia alimentar, no lugar da refeição. Número 4. A rã de incubação gástrica, o milagre biológico. Recuperemos o fôlego e deixemos o terror pelo mundo do infinitamente estranho. O número 4, a rã Rheobatrachus, possuía uma característica tão única que desafiava quase as leis da biologia. Descoberta na Austrália, esta rã tinha um modo de reprodução digno de um filme de terror espacial. A fêmea punha os ovos, o macho fertilizava-os, e depois a fêmea engolia os seus ovos. O seu estômago deixava então de produzir ácido clorídrico, transformando-se literalmente num útero. Durante 6 semanas, a mãe não comia mais. Os seus pulmões colapsavam para dar espaço, e finalmente ela abria a boca e vomitava bebês rãs totalmente formados. É uma adaptação evolutiva estupefaciente, perdida em 1983 devido a um fungo patogênico e à poluição. Mas o Projeto Lázaro tem o nome certo. Em 2013, os cientistas conseguiram o impensável. Pegaram em núcleos de células congeladas desta espécie desaparecida há 30 anos e injetaram-nos em ovos de uma espécie prima previamente esvaziados do seu próprio ADN. E as células começaram a dividir-se. Um embrião vivo de uma espécie extinta formou-se diante dos olhos dos investigadores. É certo que sobreviveu apenas alguns dias, mas a barreira foi transposta. Já não é teoria, é técnica. Se conseguirmos reativar esta espécie, não recuperamos apenas um animal, mas uma função biológica única que poderia até revolucionar a medicina gástrica humana. Número 3. O Esmilodonte, o rei dos predadores. O número 3 apela ao nosso fascínio pela força bruta. O Esmilodonte, o tigre dentes de sabre, o ícone absoluto da Idade do Gelo. Mas esqueçam a personagem simpática dos desenhos animados. O Esmilodonte era uma máquina de guerra, robusto, musculado como um urso. Não era feito para a corrida, mas para a luta. Os seus caninos de 20 centímetros não eram ferramentas para morder ao acaso, eram punhais de precisão cirúrgica. Placava a sua presa ao chão com os seus braços superpoderosos e cortava a carótida numa fração de segundo. Reinou sobre as Américas durante milênios. O ADN recuperado nos fósseis, nomeadamente nos poços de alcatrão de La Brea, em Los Angeles, é abundante. A dificuldade aqui não é o código, é o forno. Quem carregará o bebê? Os felinos modernos estão distantes geneticamente. Uma leoa africana é a candidata mais provável, mas o risco de rejeição imunitária é imenso. Mas coloquem a questão: por que queremos trazê-lo de volta? Não é pela ecologia nem pela comida, é pela emoção,
pela majestade. Trazer de volta o Smilodonte é reintroduzir o terror puro na natureza, é restaurar uma hierarquia onde o homem não estava sempre no topo da cadeia alimentar. Estaríamos prontos para partilhar novamente as nossas florestas com uma criatura capaz de nos considerar um simples lanche? Número 2. O mamute lanoso, o engenheiro do clima. Chegamos às portas do primeiro lugar. O número 2 é o projeto mais ambicioso, mais financiado e potencialmente mais útil para o futuro do nosso planeta. O mamute lanoso. Não se trata apenas de ver um elefante peludo. O projeto de ressurreição do mamute ultrapassa a simples curiosidade zoológica para tocar a geoengenharia. Há 10 mil anos, as estepes do Grande Norte não eram desertos de musgo, mas pradarias herbáceas abundantes. A estepe de mamutes. Estes gigantes, ao pisarem a neve, permitiam que o frio penetrasse no solo, preservando o permafrost. Hoje, sem eles, a neve isola o solo, o permafrost derrete e liberta quantidades astronômicas de metano, um potente gás com efeito de estufa. A ideia revolucionária do cientista russo Sergei Zimov e de geneticistas americanos é criar um híbrido elefante asiático mamute para repovoar a Sibéria. Estes novos mamutes seriam soldados climáticos. Ao derrubarem as árvores para refazer a pradaria e ao compactarem a neve, poderiam arrefecer o solo em vários graus e abrandar o aquecimento global. É aqui que a desextinção faz todo o sentido. Utilizar os fantasmas do passado para salvar o nosso futuro. O ADN está pronto. As matrizes artificiais estão em desenvolvimento. O regresso dos reis da Idade do Gelo já não é ficção científica, é um plano de emergência planetário. Número 1. O homem de Neandertal, o espelho da humanidade. Vimos monstros, aves ingênuas e engenheiros climáticos. Mas o primeiro lugar desta classificação não cabe a um animal, cabe a um fantasma que se parece conosco. O projeto de desextinção mais controverso, mais perturbador e mais proibido de todos, o homem de Neandertal. Não era o antepassado brutal e estúpido que durante muito tempo se descreveu. Era o nosso irmão. Tinha um cérebro maior que o nosso, enterrava os seus mortos, criava a arte, cuidava dos seus feridos. Há 40 mil anos suplantamo-lo. Talvez o tenhamos exterminado. O seu ADN não está perdido. Está sequenciado completo e dorme até em parte nos nossos próprios genes. O professor George Church, de Harvard, já evocou a possibilidade teórica de o trazer de volta. A tecnologia existe. Bastaria modificar células estaminais humanas para que correspondessem ao genoma neandertal e implantá-las, não numa mãe de aluguer humana. É aqui que a ciência colide de frente com a ética. Se o trouxermos de volta, o que será ele? Um espécime de laboratório? Um monstro de feira? Ou um ser humano com direitos? Imaginem olhar nos olhos de um ser que é humano, sem ser sapiens. Imaginem a solidão absoluta deste indivíduo, o único da sua espécie, perdido num mundo de 8 mil milhões de estranhos que mataram a sua família há milênios. Trazer de volta o Neandertal seria o ato supremo de humildade ou de arrogância. Forçar-nos-ia a redefinir o que significa ser humano. Seríamos capazes de partilhar este planeta com outra inteligência, ou a história repetir-se-ia. O Neandertal coloca-nos a questão final. Estamos sozinhos porque somos únicos, ou estamos sozinhos porque matamos tudo o que se parecia conosco? Esta viagem, através do tempo, chega ao fim. Do terror bruto, encarnado pelo Megalânia, à tragédia silenciosa da vaca marinha, passando pelo enigma das nossas próprias origens com o Neandertal, a ciência estende-nos hoje as chaves de portas que julgávamos seladas para sempre. Se dedicaram tempo a defender a memória do gigante dos mares nos comentários, fazem parte daqueles que compreendem que o futuro se constrói reparando o passado. Se esta exploração nas fronteiras do real e da genética vos cativou, não fiquem como espectadores. Juntem-se à aventura, subscrevam e ativem o sininho. Não se esqueçam, o passado nunca está realmente morto. Apenas espera que tenhamos a audácia de o acordar. Até muito em breve.